alguém deitado em uma cama, como vocês podem ver aí, no versículo 1, né? Então, aquele paralítico ele estava em situação difícil, complicada, né? Talvez ele achasse que o caso dele não tinha mais solução para a vida dele. Mas Jesus estava ali para contar a história daquele homem. Amém? Então, aquele paralítico estava deitado, né, impedido, né, toda a sua vida, de ter uma vida independente. Né? Ele estava sendo carregado, precisando de ajuda dos outros. Eu não sei como é que está a sua vida aí, né, mas você vai entender que muitas vezes nós não estamos tão somente fisicamente paralisados, não. Nós podemos estar em algumas áreas, ou alguma área da nossa vida, como aquele homem, que a misericórdia. Então, você vê aí que havia um precedente para aquele homem estar assim. Aquele homem não nasceu paralítico. Mas Paulo, por que você me diz que ele não nasceu paralítico? Você pode ver no versículo 2, Jesus denunciando, não é? Ali, toda a ação que aquele homem fez para estar naquela situação. O que aconteceu aí? Jesus disse, olha, perdoados estão os seus pecados. Então, o pecado na vida daquele homem trouxe paralisia para ele. Ele foi enfermidade, sim, mas ele havia se paralisado por causa do pecado. Então, Jesus denunciou ali a tristeza, a angústia daquele paralítico, quando ele falou assim, tem bom ânimo. Por que tem bom ânimo? Porque aquele homem estava angustiado de alma. Ele estava triste. Imagine que situação constrangedora para ele. Né? Algo havia paralisado aquele homem, literalmente. Então, o que o levou a essa situação foi o pecado que ele mesmo cometeu. E o que é pecado, Paula? Pecado é tudo aquilo que fere o coração de Deus, a santidade de Deus. Né? Como nós temos dito, quem nunca aqui soltou uma mentira? Eu quero dizer para você que isso é pecado. Talvez aquele homem possa estava naquela situação por causa de uma mentira. Né? Por causa de um adultério, por causa de uma situação a qual ele teve, né? E talvez ele não precisou roubar, porque roubo também é pecado. Talvez ele estava numa situação ali, por estar falando mal das outras pessoas, falando mal do próximo. Talvez aquele homem estava ali, né? Por uma situação a qual ele não queria ouvir a palavra de Deus, ele zombava. E quando zomba da palavra de Deus também é pecado. Jesus não especifica o pecado daquele homem, mas ele diz aqui no versículo 2 que ele estava naquela situação por causa dos pecados. Então, qual seria o pecado daquele homem? Ou os pecados, como diz aqui, perdoados que são os seus pecados. Nós podemos ver nitidamente estar no plural. Né? Então, aquele homem cometeu algumas coisas, iniquidades que foram trazidas na vida dele que o paralisou. E você pode aqui nesta noite, querido, analisar a sua vida. Qual é a área da sua vida assim paralisada que você tem se perguntado? Porque isso não funciona na minha vida. Isso é paralisia. Né? Então, o paralítico, ele foi ali porque ele tinha uma necessidade. E qual era a necessidade dele? Né? Era ser curado. Ele tinha fé. Ele era um homem de fé. Porque se ele não tivesse fé, ele não estava ali à procura de Jesus. Alguém falou de Jesus para ele. Alguém disse, olha, tem um homem, um judeu, que diz que é o Messias, que está curando, que ele está libertando, ele está expulsando o demônio, ele está trazendo cura, ele está fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Então vá até ele que você vai ser curado. E aí ele tomou a decisão e foi até aquele lugar. E aí ele disse assim, não, se eu for, a minha história vai mudar. Se eu entregar a minha vida e dizer a ele o que aconteceu, confessar a ele os meus pecados, ele me perdoará.